Sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós vamos falar sobre uma parábola. Nossa série, como você bem já viu introduzido aí no vídeo, é sobre as parábolas de Jesus e nós vamos falar sobre elas aí por algumas semanas, parábola a parábola, aprendendo sobre o Evangelho de Jesus nessas histórias tão maravilhosas que realmente nos revelam o céu. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos do 1 ao 9, nós vamos fazer uma leitura. Quero que você que tem Bíblia de papel, abra sua Bíblia, acompanhe, porque nós vamos navegar durante toda a exposição nestes textos aqui do capítulo 13. E você que não trouxe Bíblia de papel e usa o celular, a gente tem orado para que Deus converta o coração, converta essas pessoas, que se tornem crentes. Mas, brincadeiras à parte, vamos ver então. Se você tem um celular, eu peço que você deixe de lado o celular e acompanhe na projeção, para que você não seja distraído por nenhuma notificação do seu celular, mensagem de WhatsApp e assim por diante, tá bom? Para nós estarmos mais focados na palavra de Deus nessa noite. Quem achou diz amém? Amém. Olha, pessoal, lembrando do passado aí. Vamos lá. Versículo 1 em diante diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, se assentou à beira-mar, e grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor tem falado conosco já durante este culto. Que seja o Senhor a introduzir em nosso coração a Tua palavra, Senhor, a despeito do pregador desta noite, de suas falhas, seja o Teu Espírito Santo que fale a cada coração, porque a Tua palavra, Senhor, é fiel, digna de toda aceitação. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Meus irmãos, nós estamos hoje iniciando uma nova etapa em nossa igreja, iniciando uma série nas parábolas de Jesus, onde nós vamos aprender sobre histórias magníficas. Quem é que não gosta de uma boa história, né? Eu mesmo sou apaixonado por filmes de suspense, onde tem um elemento chamado plot twist. Olha só como que eu tô poliglota. Plot twist é uma reviravolta. Quando você assiste um filme e no final aquele que parecia ser o mocinho, a vítima, na verdade é o vilão. Ou quando alguém parece que está morto e de repente no final está vivo. Aquelas reviravoltas que mexem com a gente. Tem um diretor que eu gosto que ele é mestre nisso. Ele chama M. Night Shyamalan. Ele é diretor de vários filmes e criador de vários filmes de suspense, famosos até, por exemplo, O Sexto Sentido, onde você já viu aquela cena de um garotinho enrolado numa coberta, dizendo, eu vejo gente morta. E o personagem do Bruce Willis, perguntando, intrigado com isso, com que frequência, e ele o tempo todo. E no final nós vamos descobrir, eu não vou falar aqui, porque vai que você não assistiu o filme e você quer assistir, mas há um grande plot twist, uma grande reviravolta nesse filme, que ninguém espera. E todo mundo que assiste fala, não acredito. Quem não lembra de Luke Skywalker ao descobrir, quem matou seu pai, que na verdade não mataram seu pai. Darth Vader fala, eu sou seu pai. E aquele drama todo, as reviravoltas, as histórias, as narrativas mexem conosco. Nós gostamos de histórias que têm uma problemática, porque a história do universo é assim. Você já viu alguém falar para você uma história, falando assim, deixa eu te contar uma coisa, saí de casa para ir comprar pão, você não sabe o que aconteceu. Comprei o pão, voltei para casa, deu tudo certo. Aí você falou, que história mais sem graça é essa? É para isso que você me parou aqui? Como é isso? Nós temos uma queda pela queda das histórias. A história do universo começa tudo dando certo, com Adão no jardim, com a sua esposa, os animais sendo nomeados, comendo de toda a árvore do campo, até que acontece uma problemática lá. É a hora em que tudo parece que vai dar errado, são expulsos do jardim, e nós vemos ali, durante a leitura bíblica, que um terror se aproxima e atemoriza os leitores, falando, e agora, o que vai ser de Adão e Eva e de toda a humanidade? Mas logo nós temos o momento de redenção. O momento de redenção em que Jesus
O homem Deus morre na cruz do Calvário para salvar e para resolver a problemática lá do início. Todas as histórias derivam da história do universo, onde tudo começa bem, há uma queda, aí vem alguém e resolve e termina no felizes para sempre. Toda a história é assim, por isso que ela nos cativa. Jesus, no seu ministério, faz uso dessa ferramenta. Jesus, ao ensinar aquelas multidões que se aproximam dele, começa a usar histórias. Histórias do dia a dia, histórias elaboradas, hipóteses, e as parábolas vão trabalhar justamente neste apego que nós temos às revelações, às reviravoltas. E o evangelho pregado é uma grande reviravolta, uma grande revelação. Quando nós pregamos o evangelho, quando o evangelho chega ao coração, ele mostra que coração é aquele que está recebendo o evangelho. O evangelho é a palavra, é a ferramenta e o instrumento de Deus, que não só salva o homem, mas que revela o seu coração. É por meio do evangelho que nós sabemos que somos pecadores. É por meio do evangelho que nós realmente nos conhecemos. Não há terapia nem ferramenta psicológica que faça você se conhecer. Mas o evangelho mostra quem você é, um miserável pecador. O evangelho mostra que nós somos pecadores. E nesta parábola do semeador, nós vamos lidar justamente com isso. Com terras e solos que são considerados pela própria explicação de Jesus como corações que foram revelados. Como corações que receberam a palavra do evangelho e agora se mostram e se abrem para dizerem e mostrarem quem eles são. E nós vamos falar e trabalhar com o tema de que o evangelho revela o coração. Meus irmãos, no capítulo 13, nós vamos lidar com uma parte do ministério de Jesus muito interessante. Jesus começa o seu ministério lá no comecinho de Mateus, Evangelho de Mateus, se revelando o rei dos judeus. Capítulo 5 a 7, nós conhecemos bem o Sermão do Monte, onde Jesus sobe ao monte e ensina. Até ali está maravilhoso, um monte de gente seguindo a Jesus. Aquelas pessoas ouvindo os ensinamentos daquele mestre recém-mostrado na Judéia e em toda Jerusalém, conhecido. E agora essas multidões estão seguindo. Olha, ele multiplica pães e peixes, ele faz milagres, ele cura. Está tudo indo muito bem. Capítulo 8 e 9 vai mostrar mais curas e mais milagres de Jesus. Mas quando chega no capítulo 10, capítulo 11, começam a acontecer algumas rejeições de Jesus. Nós vamos ver ele sendo rejeitado por vários lugares. Betsaida, Cafarnaum, Corazim, várias cidades rejeitando Jesus. João Batista teve dúvidas. Os fariseus foram contra Jesus. E agora parece que o ministério de Jesus começa a ser questionado. Parece que Jesus agora está sendo... mas ele não era o mestre, ele não é o rei dos judeus. O que ele está esperando para subir o palácio de Pilatos, Herodes e tomar o poder de suas mãos? Não é esse o rei? Começa agora a acontecer um tipo de rejeição a Jesus. E Jesus, sem que ninguém o peça, começa a responder por que acontece essa rejeição. Para responder sobre a rejeição de sua palavra e de seus ensinamentos, Jesus vai falar sobre o evangelho que revela o coração. Jesus vai contar a parábola do semeador. E a Bíblia diz que ele toma um espaço na praia, entra no mar, senta-se em um barco, se afasta um pouquinho. Agora esse barco é o seu púlpito, é o seu palanque. Enquanto as multidões estão na praia ouvindo o reverberar da sua voz pelas águas daquele rio, e Jesus começa a dizer: saiu um semeador, saiu um homem a semear. Leia comigo o versículo 3, quero que o Gustavo coloque na tela para a gente, por gentileza. Diz assim: e de muitas coisas boas falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Eu vou me apegar aqui, meus irmãos, a falar sobre os solos. Mas há uma verdade que nós não podemos ignorar. Jesus começa falando sobre o semeador. Normalmente nós falamos muito das terras e pouco do semeador. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui é que este semeador, ele saiu a semear, e nós vamos falar que ele semeou em lugares que não frutificaram. Ele semeou à beira do caminho, em solo rochoso, semeou entre os espinhos, e aí você fala: mas que semeador é esse que Jesus está nos mostrando? Ele não parece muito capaz. Nós temos que aproveitar a semeadura, nós temos que receber o máximo possível dessa semeadura. Mas nós precisamos voltar ao cenário dessa semeadura lá, no tempo em que Jesus está ensinando.
Este semeador, ele semeia a terra que ainda vai ser arada. Essa terra ainda vai ser trabalhada. E há outro ponto interessante para nós falarmos. O semeador sabe que existe perdas. Esse semeador, ele sabe que existe perdas. Ele não está preocupado aonde ele está semeando. Ele está preocupado com que essas sementes vão semear, vão lidar, vão frutificar. Esse semeador não é incapaz. Ele não é incompetente. Ele não está errado. Ele não é nem pessimista dizendo, vou semear em qualquer lugar, e nem otimista falando, vai que dá fruto aqui. Ele é apenas realista. Ele vai semear e sabe que dessas sementes que está semeando, algumas ele vai perder. O que é interessante para nós começarmos a aplicar a nós. Meus irmãos, nós precisamos seguir a doutrina de fidelidade de pregação do Evangelho. Isso é bom para pregadores, Felipe, Jonatas, irmão Luiz, que nós vamos pregar e nem toda mensagem vai nos trazer fruto imediato, nem todo evangelho vai converter o coração na sua frente, em que, seria maravilhoso isso, você falar de Jesus, a pessoa ajoelhar, chorar e falar, eu transformo a minha vida agora, eu mudo agora. Mas nem sempre o que nós pregamos, a mensagem que nós pregamos, frutifica de início. Mas não é só para pregadores, para a igreja também. Todo cristão é um semeador. Todo mundo planta, todo mundo semeia. Seja na escola, na família, no trabalho, onde você estiver, na vizinhança, na nossa cidade, no nosso bairro. Mas nem sempre nós recebemos o fruto que a nossa mente pede e quer. Nem sempre o resultado que nós recebemos é o resultado que nós esperávamos. E aqui entra algo interessante sobre o semeador. O semeador não deve parar de semear por causa de resultados. Alguém não deve parar de pregar o Evangelho porque ele não está vendo alma se convertendo. Você não deve parar de ajudar, ensinar, instruir, discipular, porque parece que as coisas não mudam. Nós não devemos o nosso trabalho e as nossas atividades e aquilo que Deus nos deu como vocação e dom ao resultado do que fazemos. Nós devemos a fidelidade àquele que nos deu para fazer. Nós não podemos ser movidos por circunstâncias e resultados. Não, se der certo, não, se eu conseguir tanto, se for para frente, se não for, nós não devemos condicionar a nossa fidelidade de trabalho aos resultados. Porque o reino de Deus não é empresa. O reino de Deus não é trabalho. Quem trabalha aqui sabe. Numa empresa, se a sua linha, o seu canal, se as suas vendas, se o seu lugar, o seu ambiente, o seu setor não está dando o resultado que precisa, a empresa vai logo agir. Porque ela trabalha de acordo com os resultados. O seu propósito é lucrar, é trazer lucro, é produzir, é ser produtivo. A igreja não é essa. O reino de Deus não é essa. O reino de Deus não trabalha com resultados. O reino de Deus não trabalha com... A semeadura não é olhando para se está dando certo, se está dando resultado, se isso funciona, se isso não funciona. O nosso trabalho está empenhado conforme a fidelidade àquele que nos chamou. Jesus uma vez disse, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Nós não condicionamos, meu irmão, de jeito nenhum, o nosso trabalho e as nossas atividades aos resultados que nos são mostrados. Este é um ponto positivo nessa parábola quando olhamos para o semeador. Ele sabe que tem perdas, mas ele continua semeando. Mas nós vamos falar então dos solos, e esses solos serão apresentados pelo próprio Jesus como pessoas que recebem a palavra do reino, o evangelho, como os outros evangelistas costumam usar. O primeiro solo a ser trabalhado, lá no versículo 4, é o solo da beira do caminho. Vamos ler o que diz o versículo 4 do capítulo 13 de Mateus. Diz assim, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vindo as aves a comeram. É muito interessante o que o nosso evangelista faz aqui. Jesus está contando a história e ele fala sobre esse solo, é o solo da beira do caminho. Este solo da beira do caminho é um solo muito duro, por isso que essa semente foi comida pelos pássaros.
A semente, ela não adentrou a terra, ela ficou exposta. Porque esse é um solo onde a semente não entrou, ela não germinou ali. Ela ficou exposta, os pássaros vieram e pegaram. Este solo é um solo endurecido, porque passavam pessoas no caminho. O solo do caminho, quem é que já morou em lugares que são mais rurais e vê aquele monte de mato, e aí a avó, a tia fala, não vai pelo triozinho. O que era o triozinho? É que no meio do monte de mato, no meio de um monte de planta, de árvore, tinha um lugarzinho que todo mundo andava, e aquela terra ia ficando tão dura por tantas pessoas andarem ali, que não crescia nada ali. Nunca uma planta tampava o triozinho que a gente passava, porque o solo era duro, a terra era uma terra endurecida. Meus irmãos, é muito importante o que Jesus vai falar sobre este coração. Leia comigo aí os versículos 19 e 20. Diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O primeiro coração revelado pela pregação do evangelho é o coração endurecido. Um coração duro. Um coração endurecido. Este solo do coração endurecido é aquele que não compreende, Mateus vai dizer. O problema de compreensão não é um problema intelectual. Jesus não está falando de pessoas que não entenderam. Jesus está falando de pessoas que ouviram e falaram, eu não entendi muito bem essa história, não. A ideia aqui de compreender, aceitar, receber, é justamente uma ideia moral, espiritual. Pessoas que se entendem aqui na mente, mas que isso não chegou em seu coração. Bateu no seu coração, mas é um coração tão endurecido que este coração rejeita esta pregação, esta palavra. O solo endurecido, o coração duro, o coração endurecido, é um coração que sim, recebe esta palavra e este evangelho, mas ele não compreende, ele não aceita. Meus irmãos, este endurecimento de coração é um caminho que é progressivo. Enquanto eu estudava esse texto, eu fiquei muito impactado com uma das falas de um dos comentaristas, Simon Kistemaker. Ele diz o seguinte: o endurecimento é progressivo, cada rejeição torna a próxima mais fácil. A graça rejeitada se torna juízo. Há uma realidade muito dura que nós ignoramos. Do não querer decorre depois o não poder. Primeiro você não quer, depois você não consegue. O coração duro, ele não é endurecido da noite para o dia. Um coração duro não é um coração de alguém que teve uma cultura, não, meu pai sempre foi muito duro, muito rígido, por isso que eu sou assim. Um coração duro, ele é lavado e originado de uma negligência progressiva. Eu não estou falando de ímpios aqui. Eu não quero falar de ímpios. O ímpio tem o coração duro naturalmente. Pronto, acabou a aplicação. Ele é incapaz naturalmente de receber a palavra de Deus se o Espírito Santo não quebrantar o seu coração e não o convencer. Maravilha. Deixa eu trazer agora isso para o nosso contexto, de pessoas que frequentam a igreja, de pessoas que ouvem a palavra, pessoas que são negligentes e de não querer, logo vem o não conseguir, o não poder. Ela tem a oportunidade de orar, mas hoje ela não quer. Ela tem no outro dia a oportunidade de ler a Bíblia, mas hoje ela não quer, ela não está afim. Ela tem a oportunidade de ir para a igreja e participar das atividades da igreja, mas ela não quer hoje não. Hoje está muito... É um progresso de não querer, não querer, não querer, não querer. Até o ponto em que aquela pessoa fala, eu preciso ir para a igreja. Eu preciso orar. Eu preciso ler a Bíblia. Só que ela fala, eu não consigo mais. Eu não consigo orar. Aí ela conta para alguém, olha, Felipe, me ajuda aqui, eu estou com problema. O Felipe fala, não, eu preciso orar. Eu não consigo. Senhor Jonatas, eu estou com um problema aqui, eu não estou entendendo. Não, precisa ler a Bíblia, precisa se debruçar na palavra. Irmão, eu até tento, mas eu não consigo. Porque quando ela conseguia, ela não quis. Quando ela podia, ela escolheu não fazer. Quando ela tinha tempo, ela preferiu outra coisa. E o seu coração, em um endurecimento progressivo, se tornou uma terra onde o evangelho não mais germina. Uma terra onde não cresce mais nada. Meus irmãos,
É como, quem já trabalhou aqui com ferro, com aço, eu trabalhei muito tempo em uma metalúrgica muito conhecida aqui, é como um aço sendo forjado. Eu ia lá na forjaria, dava para ver, eu lembrando enquanto eu construía esse sermão, eu lembrava. Enquanto ele está exposto a alta temperatura, o aço ele pode ser forjado, ele pode ser flexível, ele pode ser moldado. Mas depois que ele esfria, meu irmão, acabou. Você não consegue fazer mais nada. Você não consegue fazer mais nada com ele. Depois que o aço saiu da forjaria e esfriou, você não o molda e não o flexiona mais. Ele está duro. É assim com a gente. Enquanto nós estivermos expostos ao calor do Espírito Santo, a chama e o fogo do Espírito Santo, queimando nesse coração, queimando em nosso ser, nós estamos sendo moldados. Não foi o que nós cantamos aqui? Moldando o meu coração ao teu. Enquanto estivermos expostos ao calor de Deus, ao calor do Espírito Santo, seremos como um aço que pode ser forjado. Mas a partir do momento que nos afastarmos desta chama, deste fogo, deste poder do Espírito Santo, não há mais como moldar esta terra dura. Há um perigo, você não consegue mais. Você quer, você sabe que precisa. E diante da necessidade de fazer algo simples que você poderia ter feito antes, você não consegue mais. Não dá mais para fazer. Quantas vezes você já ouviu o Evangelho? Ou você conhece alguém assim? Que você pregou o Evangelho demais. Quantos convites você fez para essa pessoa? Para tudo que tinha na sua igreja. Não, vamos lá, vai ter encontro de casais. Olha, vai ter agora um culto dos jovens. Olha, vai ter um encontro lá dos irmãos. Olha, vai ter a oração das mulheres. Vai ter chá, vai ter café, vai ter tudo, todo o cardápio. Parecia um restaurante a igreja. Tinha todo tipo de comida. Você chamava para ir para lá, para todos. Vai ter caldo hoje. Não, hoje vai ser chocolate quente. Não, hoje vai ser pipoca. Não, vai ser cachorro quente. Não, vai ser... Você convidava essa pessoa para tudo. E é sempre, não, eu vou ir. Não, eu vou tentar. Não, eu vou dar. Não, agora acho que vai. Não, eu vou fazer. Quantas advertências você fez? Mano, você precisa se apegar a Deus. Se aproxima. Se achega a Deus. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Quantas e quantas vezes insistindo. E ainda assim você percebeu e viu que essa pessoa era familiarizada com tudo que você falava. Ela conhecia o que era a vida de igreja. Ela sabia o que pregava bem, quem pregava mal, qual a palavra que foi. Ela sabia os cânticos, nossa, mas você viu o louvor agora que lançaram, um louvor lindo, nossa! Ela tinha familiaridade com as coisas de Deus. Mas ela produziu em seu coração um endurecimento irreversível. Meus irmãos, o solo do caminho se endureceu de tantas pessoas pisarem. E às vezes o nosso coração é um solo endurecido porque também já foi muito pisado. Quem disse que as nossas mágoas e os nossos problemas e as aflições que nós passamos não endurecem o coração? As repreensões, os desprezos. Salomão vai dizer que um homem muito repreendido endurece a cerviz. Ele ganha um trauma em sua vida. Talvez o coração que nós devemos alcançar com o Evangelho é um coração que foi muito pisado por todo tipo de gente. Repare no caminho do semeador, quem será que não passava por ali? Talvez Jesus passou por um caminho, indo até ali, um caminho endurecido. E ele usa esse mesmo exemplo. Às vezes precisamos pensar nisso também. Pessoas que foram pisadas, pisoteadas, repreendidas, desprezadas, e o seu coração não recebem mais convite, não recebem mais palavra, fala que vão, mas não vão, falam que vão ler, mas não leem, falam que vão acompanhar, vão ouvir, vão fazer, mas não conseguem, porque esse coração é um coração à beira do caminho. Meus irmãos, o segundo solo que Jesus apresenta a nós, a segunda terra, é o solo rochoso. Vamos ler o versículo 5 e 6? Põe pra gente, por favor, Gustavo, 5 e 6. Vamos ver Jesus falando, a outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Meus irmãos, é algo interessante aqui. Essa
esse solo rochoso parece ruim até no começo, que tem pouca terra. Mas depois ele germina rápido, ele germina primeiro. Veja que diz assim, logo, ou seja, rapidamente essa semente germinou. Porque as rochas guardavam o calor e a germinação ali foi rápida. Pouquinha terra para ser trabalhada, a semente encontrou o calor suficiente para brotar ali. O solo rochoso no começo parece bom. Mas esse solo rochoso, explicado por Jesus nos versículos 20 e 21, que diz assim, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Esse solo rochoso parece ser aquele legal. Você prega e ele recebe com alegria a palavra. Mas você já ouviu o termo, já provavelmente, o fogo de palha. Já ouviu esse termo? São alguns que nós conhecemos por aí. Alguns corações superficiais. Se o primeiro coração é um coração endurecido, o coração da beira do caminho, o coração do solo rochoso é um coração superficial. É só fogo de palha. Ele recebe com alegria, ele chora, ele se emociona, mas isso tudo não é conversão. É apenas emoção, é superficialidade. Fogo de palha é conhecido porque é um fogo que tem altas chamas, rapidamente pega, mas ele não tem como sustentar por muito tempo o fogo, porque nele não há, na palha não há consistência. Quantos crentes aí afora, fogo de palha você não conheceu? Quantos por aí você viu se emocionarem, se alegrarem, darem tudo de si? E do nada, depois de um tempo, essa consistência toda acabou. Acabou. Jesus diz aqui que vem o sol, a angústia, a perseguição. E o sol, que geralmente é sinal de gerar vida, revela esse coração. Revela a ausência de raiz. Sabe o que é bom para os crentes aprenderem? Que sofrimento não mata a fé. Tiago vai dizer na sua carta, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações. Tiago está falando de sofrimento. Tiago não está falando de prova do Enem aqui, não está, foi prova da ETEC. Provações para Tiago aqui é perseguição e sofrimento. Era isso o que os crentes estavam vivendo quando Tiago escreve essa carta. E ele fala, se alegrem, porque isso vai gerar em vocês perseverança. Então, sofrimento não mata a fé de crente. Perseguição não mata a fé de crente, mas revela corações sem raiz no Evangelho. Revela corações que estão em solos superficiais. Aqueles que fizeram a semente germinar por um momento e com uma alegria, com uma leveza, se emocionaram, deram tudo de si, mas que na verdade não havia raiz, porque logo quando chega o sofrimento, essa pessoa ela não quer saber mais de Deus. E aqui é interessante, Jesus usa a palavra que logo se escandaliza. Essa palavra pode ser traduzida como tropeçar, como fazer alguém tropeçar, mas no contexto que Jesus está falando aqui é sobre abandono da fé. Ele logo abandona. Se você for na nova versão internacional, a NVI, por exemplo, o verbo abandonar vai estar lá. E é assim que acontece com aqueles corações superficiais. Meus irmãos, talvez nós vivemos a maior geração de solo rochoso de todos os tempos. Talvez nós vivemos esse momento. Igrejas lotadas e cheias de não crentes. Guarde para você isso aqui. Não crente. Sabe o que é o não crente? É alguém que recebeu o evangelho, mas não é um crente de verdade. Porque as igrejas atraem essas pessoas. Algumas igrejas fazem algum tipo de trabalho ou de direção para que receba justamente essas pessoas. Hoje em dia você já vê de tudo. Você vê esteira em cima do púlpito, do palco na hora do culto. Você vê robô dentro da igreja. Você vê dancinha na hora do culto. Você vê loja de roupa dentro da igreja. Você vê lounge dentro da igreja. Você vê café dentro da igreja. E não é que nem o nosso café aqui não, que você toma um copinho de 50 ml ali para conversar com o irmão. É um café. Você vai lá, pede um misto, um croissant, senta, traz um cappuccino para mim. Igrejas estão formando solos rochosos. Pessoas que são superficiais.
E o que vai acontecer é que quando o sol chegar, ou seja, quando a angústia bater a porta, essa pessoa não vai permanecer fiel. Porque ela vai falar, não, peraí, não era isso aí que eu queria. O que eu gosto dessa ideia de ir para o céu. Eu gosto de ir lá para a igreja, lá tem tudo que eu gosto, o ambiente é legal, o som, as músicas. Eu gosto da esperança que o pastor fala que tudo vai dar certo. Mas eu não suporto o custo de sofrer por essa palavra aqui. Sofrer por sofrer? Sem recompensa? Igual Paulo disse que eu posso sofrer a minha vida inteira aqui e ainda assim não receber uma recompensa terrena, porque a minha recompensa é celestial. Não, eu não suporto esse custo, eu não me converti para isso. O solo rochoso, meus irmãos, é aquele solo que está preso à superficialidade. E as coisas de Deus entregue a essas pessoas não são o evangelho verdadeiro. Não são o dito de que o seguinte, a palavra de Deus para você é converta-se, se arrepende, entregue a sua vida a Jesus e você vai para o céu. Mas é um tipo de pregação onde não, a sua vida vai dar certo agora. Não, agora os problemas vão acabar. Não, olha, vem agora para a nossa igreja, que a nossa igreja, já viu esse tema? É a igreja dos milagres. O milagre não foi feito para aquele que tem fé. O milagre é para aquele que não crê. Para que Jesus fazer milagre? Não era para aqueles que criam. Eram para os que não criam receberem a palavra do Evangelho. Meus irmãos, nós cremos na perseverança dos santos. A verdadeira fé permanece. Não porque o homem é forte, não porque nós conseguimos, mas porque o sustento da nossa salvação está nas mãos de Deus. Uma coisa que nós, calvinistas, gostamos muito de falar é sobre a perda da salvação, dizendo o seguinte, nós perdemos a chave do carro, da casa, perdemos tudo que nós podemos perder. Se dependesse de nós, a nossa salvação, com certeza nós perderíamos. E a pergunta sobre eu ser salvo superficialmente ou não, a ideia é o quê? A sua salvação está presa e presente em quê? Você é crente por causa do quê? Você gosta do ambiente de igreja? Você gosta de falar que é evangélico ou evangélica? Você gosta de falar, não, eu acredito em Deus e acredito em Jesus. Eu sou crente. Você gosta de orar a Deus achando que Deus vai fazer um milagre na hora do seu sofrimento? Ou você vai entender que o sofrimento para você é um motivo de alegria? Nós não somos masoquistas de gostar da dor. Mas o que nós sabemos é que cremos em um Deus incompreensível, transcendente, imanente, que pega a nossa dor e sofrimento e usa como ferramenta didática e pedagógica para nos corrigir, nos ajudar, nos ensinar, e Ele faz conforme a tua vontade. Nós não entendemos muitas das vezes o trabalhar de Deus em nosso sofrimento, mas sabemos que se nós formos solos rochosos, nós rapidamente abandonaremos a nossa fé. Meus irmãos, o terceiro solo e penúltimo, já estamos quase encerrando, é aquele solo entre os espinhos. Veja o versículo 7, vamos ler o versículo 7, Jesus dizendo sobre esse solo, já lemos o versículo, veja de novo. Outra parte caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram. Este solo é o mais perigoso que tem, é o mais complicado. Se o rochoso a princípio parece bom, esse aqui para enganar é fácil. Porque veja que não há problema com a qualidade do solo. O solo da beira do caminho era duro. O rochoso tinha pouca terra. Mas esse aqui, ele parece bom. Porque já tem raízes ali. Já há coisa plantada ali. E se o primeiro coração é o endurecido, o segundo é um coração superficial, esse é um coração dividido. O problema não está no solo. O problema está nos habitantes mais antigos que já estavam ali naquela terra. A semente até germina, só que ela é dividida, o seu espaço, o seu oxigênio, o que ela precisa, os seus nutrientes, está sendo dividido com outra coisa, com os espinhos que estão ali presos, que estão ali vivos. Talvez dormindo, talvez meio de lado, escondidos, mas estão vivos. E o que acontece é que esses espinhos sufocam esta semente. O coração dividido é um coração sem renúncia. É uma vida dupla. Jesus vai falar que, lá no versículo, se vamos ler, no versículo 22,
O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Esse coração dividido é um coração que tem que dividir as coisas de Deus e a palavra de Deus em si, o evangelho de Deus em si, com as coisas do mundo. E isso é muito complicado. Porque não há uma rejeição aqui. Não há uma rejeição. Há uma aceitação. Qual é a diferença? A diferença é que Cristo não é negado aqui. Ele só não é prioridade. Ele só precisa arrumar um espacinho para ele. Cristo não é negado aqui. Não há uma negação como houve no solo mais duro, um coração duro, que diz não, não e não. Este solo onde há espinhos, Cristo é recebido. Só que há um pedacinho para ele ficar. Há um pedacinho para ele reinar. Há um pedacinho para ele estar ali. E isso é muito complicado. Nós já vemos aí a quebra do primeiro mandamento, onde Cristo não é prioridade, outras coisas são prioridades. Não existe um monte de prioridades. Quem trabalha com demanda aqui de entregar, né? Entregar as demandas sabe. Se tiver 10 patrões, os 10 e falar isso aqui é prioridade, você vai falar, não tem uma, eu só vou fazer uma coisa. Qual é a prioridade? Não, é isso. Não. Me dá o prazo. Qual é a prioridade? Primeiro, o que eu tenho que fazer primeiro? É a mesma coisa. Mas um coração dividido não tem muitas prioridades, só tem uma. E se não é Cristo, já acabou. Não precisa nem falar qual é. Se não é Jesus, não, mas é coisa boa. Não, mas se não é Jesus... Sabe como o diabo nos engana muitas das vezes? Eu falo isso para os adolescentes. O diabo troca ídolos que são ilícitos por ídolos lícitos, porque fica mais fácil de pecar. Em vez de nós colocarmos Deus em primeiro lugar, adorar a Ele acima de todas as coisas, nós adoramos outras coisas. Mas não pode ser as drogas, porque aí fica muito na cara. Não pode ser outras coisas muito ruins, porque todo mundo vai ver e vai falar, não, é por causa disso, né? Tem que ser coisa boa, tem que ser os estudos. Não, meu filho é tão estudioso esse menino. Já tem uns 6 meses que ele não vai para a igreja, nem ora, nem lê a Bíblia. Mas olha, ele está fazendo uma pós agora. Agora ele está num cursinho que ele... e como é que está a oração? Ele deu um tempo com as coisas de Deus, ele não está orando muito assim, mas olha, nos estudos ele está aplicado. Quem é o pai que não quer um filho estudioso, uma filha estudiosa? Ou um marido que ama demais a sua família. E ele fala, porque a Bíblia mandou eu amar. Então, irmão, toda semana eu pego a minha família no domingo e vou passear. Não, mas como está a vida com Deus? Não está dando tempo muito, porque na semana estou na correria do trabalho, chega no domingo, irmão, tem que dar tempo para a família. Não, mas está orando a Deus, está se debruçando, não está bom, tudo bem, não está indo para a igreja, tudo bem. Igreja é a 4ª prioridade de um cristão. A primeira é Deus, como é que está a sua vida com Deus? Irmão, Deus lá, eu cá, eu não me meto nas coisas dele, ele não se mete na minha, mas eu estou cuidando da minha família. Meus irmãos, o diabo nos engana às vezes assim. Quando coloca a carreira em primeiro lugar, fala, não, mas agora eu virei gerente lá, o próximo cargo é diretor. Graças a Deus, trabalhando muito, é verdade, levando muito trabalho para casa, não vou mentir, mas assim, e a vida com Deus, irmão, olha... É que assim, lá a gente precisa fazer uns esquemas, sabe? Para eu poder, subir de cargo, para eu poder alcançar. Às vezes a gente precisa... Então, eu não oro muito para o Espírito Santo me acusar também, entendeu? Meus irmãos, se não é Deus a sua prioridade, já é pecado. Já é idolatria. Não, mas você não entendeu. Eu preciso muito desse dinheiro, então eu estou ajuntando esse dinheiro, Alguns gostam de falar o versículo errado, né? Dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. O texto de Paulo vai dizer que é o amor ao dinheiro. Tome cuidado se você ama muito o dinheiro. Tome cuidado. E eu sempre brinco aqui, se o dinheiro te faz tropeçar, tem um Pix da igreja aí, na cadeira aí, ó. Passa para cá, para a igreja vai fazer trabalhos aí para as coisas de Deus com esse dinheiro que está te tropeçando. Mas, meus irmãos, brincadeiras à parte, o solo que tem espinhos revela um coração dividido. E Jesus aponta para as preocupações deste mundo, para as coisas do mundo.
Meus irmãos, quando as pessoas recebem o Evangelho, mas não conseguem renunciar os seus pecados, os seus costumes, as coisas que desagradam a Deus, isso mostra um solo infrutífero. Não, tudo bem, irmão, então eu vou para a igreja, eu vou aceitar Jesus, eu vou entregar minha vida para Jesus, mas é o seguinte, tem coisa que, isso aqui não consigo deixar. Não, irmão, mas você sabe que é pecado, né? Sabe que a Bíblia diz. Não, o que a Bíblia diz, tudo bem, mas minha opinião é minha opinião. E olha, isso aqui eu não deixo de jeito nenhum. Meus irmãos, um solo que recebe a semente do Evangelho, revelado uma boa terra, ele vai deixar para trás tudo aquilo que o segura longe do Senhor Jesus. Tudo aquilo que o segura longe da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Nós precisamos entender que somos pecadores redimidos, que pecamos, caímos e transgredimos a lei de Deus, acidentalmente, já caindo aos pés do Senhor, tendo um coração contrito, arrependido, pedindo misericórdia, e não uma coisa que você abraça e diz, esse aqui é meu e ninguém me tira. Esse pecado aqui, não, eu largo outra coisa, esse pecado aqui não dá para deixar. A terra e o coração dividido, um coração sem renúncia, não quer perder a amizade com as coisas do mundo. A santificação exige mortificação. Não se negocia com os espinhos, se arrancam esses espinhos. Tira ele dessa terra. E é engraçado que Tiago vai dizer, a amizade do mundo é inimizade contra Deus. E nós às vezes nos associamos ao mundo por meio dos nossos pecados. Nós temos 3 tentações, ou 3 originadores de tentações. O nosso coração e nossa inclinação ao pecado. O diabo, que prepara para você os pratos em que você às vezes come. E o mundo. O nosso contexto cultural e social, ele produz pecado. Ele produz tentação. E se nós não nos desgarrarmos, não olharmos para o mundo com o pressuposto de que o mundo me faz pecar e deixarmos de nos associarmos ao mundo, nós sempre seremos essa terra, um coração dividido, deixando Jesus de lado com a parte dele e o restante da nossa vida nós vivemos do nosso jeito, como se nós tivéssemos uma vida dupla. Como se nós tivéssemos uma vida dividida. Uma das coisas boas, das centenas de coisas boas que nós vemos na teologia reformada, é o conceito trazido pelos reformadores de nós glorificarmos a Deus como o fim principal da nossa vida. Quando nós vamos para Coríntios, Paulo dizendo, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus, isso mostra que cada detalhe da nossa vida deve glorificar a Deus. Nós não precisamos ter 2 vidas. Não precisamos ter uma vida fervorosa na igreja, onde nós oramos muito, com muita eloquência, onde nós somos crentes e falamos a linguagem e os jargões cristãos, falando vaso, profeta, olha a bênção de Deus, olha isso e aquilo, mas quando chega no nosso trabalho, na nossa família, nós não conseguimos expressar o fruto do Espírito, que é a ligação direta com esse texto. Onde nós não conseguimos mostrar paz dentro do nosso lar. E a honestidade onde nós trabalhamos. Meus irmãos, nós somos pessoas chamadas a glorificar a Deus nos mínimos detalhes da nossa vida. Onde uma esposa que faz o jantar para o seu marido, para agradá-lo, está glorificando a Deus. Onde um marido que conserta uma torneira que está 6 meses pingando, para que sua esposa não fique mais resmungando ou reclamando da conta de água, ele também glorifica a Deus. Olha, Deus está revelando alguma coisa aí, irmão. Perdão, não é nada intencional. Mas todas as coisas. E às vezes nós olhamos e falamos, não, mas pelo menos lá na igreja. Mas como nós fazemos nossa vida glorificar a Deus nas pequenas coisas que nós vivemos? Nas conversas do dia a dia, na relação com os nossos filhos e cônjuges, nas relações do trabalho, ao dizer não no trabalho para as coisas ilícitas que nos são proporcionadas, ao dizer não às coisas do trabalho que nos mostram, ou na roda de amigos, ou nos caras, não, eu sou do grupo dos caras lá, os caras quando vai fazer isso, os caras quando vai fazer aquilo, e você está no meio dos caras. Meus irmãos, nós somos chamados a não ser terra de espinhos. E quais são os espinhos que ainda restam a ser arrancados de nós? Muitos são esses espinhos.
Mas nós chegamos aqui ao final e ao último solo da nossa mensagem, a terra boa. No versículo 8, Jesus vai dizer que esta semente caiu em boa terra. Diz assim: outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O foco principal da parábola de Jesus aqui não é falar sobre os solos ruins. Por mais que nós gostemos de uma problemática, como eu disse no começo, né? Nós gostamos do que é ruim na história, para entender como vai ser resolvido. Mas Jesus quer falar que, mesmo ele sendo rejeitado por muitos, por regiões, pelos mestres da lei, até João Batista teve dúvidas sobre ele, perguntando se ele era o Messias. Jesus está dizendo: não, mas a semente vai cair numa terra boa. A semente vai cair numa terra boa. E Jesus põe o foco principal não nas perdas, mas numa colheita abundante. Normalmente, era pelo menos 10 por 1 em uma semeadura. Mas Jesus está falando de 100, 60, 30, é muita coisa. Para quem entende do contexto da sua época, está olhando ali e falando: não, eu sou agricultor. Isso é milagre, isso aí não é normal. Como assim produzir tudo isso? E Jesus está falando: porque a palavra do Evangelho é assim. Quem frutifica, frutifica mesmo. E eu agradeço a Deus por estar pregando a pessoas que são todos terras boas. Todos corações preparados pela graça de Deus. Se o primeiro coração que eu falei era um coração duro, endurecido, o segundo superficial. O terceiro coração era um coração... já esqueci o terceiro, deixa eu olhar aqui. É o quê? Meu Deus, dividido. Glória a Deus. Esse coração, meus irmãos, o coração da boa terra, é um coração preparado pela graça de Deus. Talvez é um coração que já foi dividido, que já foi superficial, que foi endurecido pelos pisantes que passaram pela vida. Mas hoje esse coração é uma terra boa. Esse coração que tem uma terra boa é um coração preparado pelo Espírito Santo. Mateus vai dizer que ele ouve e compreende. Lá em Marcos, o Evangelho de Marcos, ele vai falar que ouve e recebe. Lucas vai falar que ele retém e persevera. E juntos nós vamos entender que é quem ouviu a palavra, quem entendeu, quem recebeu, quem reteve, quem persevera e, acima de tudo, quem frutifica. Meus irmãos, fruto não salva. Fruto não salva. Mas é a prova que nós somos salvos. A terra boa não é naturalmente boa. Ela foi preparada pela graça de Deus e do Espírito Santo. E algo que nós precisamos entender, eu falei rapidamente, propositalmente lá no início. O jeito de semear, enquanto Jesus está ensinando esta parábola, é diferente. Hoje, e eu fui ver um pouquinho rapidamente, porque eu não conheço nada, né? Se deixar uma planta para eu cuidar aqui, meu irmão, você esquece, eu sou assassino de planta, não, é difícil. Eu fui ver um pouquinho sobre agricultura e era interessante que primeiro se arava a terra, depois passava jogando as sementes. E aí eu fui para um comentário histórico-cultural entender que na época de Jesus, primeiro se jogava a semente e depois se arava o solo. Sabe o que é mais impressionante, maravilhoso sobre isso? É que por mais que haja corações superficiais, duros, divididos, ou seja, terras duras, rochosas, com espinhos, essa terra pode ser arada. Ela pode ser preparada. Essa terra pode ser trabalhada. O arado de Deus é um arado que vai em toda a terra. Em todo o campo ele trabalha. Por mais que às vezes nós pensamos, não, esse daí tem um coração muito duro, esse aí não dá não. Esse aí, Jonatas, não adianta orar, entrega na mão de Deus, que esse aí não vai... Eu conheço, irmãos, quantas pessoas que odiavam crentes, e você conhece que é crente hoje? Você fala, fulano queria ver o diabo, mas não podia ver um crente. E hoje são pessoas que receberam Jesus como Salvador. Não existe terra impossível de arar. Não existe. Não existe. Jesus, meus irmãos, é a própria semente. O nosso Senhor Jesus veio à terra, morreu, foi sepultado e ressuscitou
e da sua morte e ressurreição veio a grande colheita. Nós estamos aqui, somos essa colheita. Na cruz, Jesus foi esmagado como um grão esmagado. E na ressurreição, ele se levanta e ascende como uma semente que germina. Que tipo de solo é o nosso coração? Porque no fim das contas, naquele grande dia, não vão ter 4 tipos de solo. Jesus não vai falar, não, o rochoso é mais ou menos, o dos espinhos vem para cá, Só vão existir 2 tipos de pessoas. Aqueles que realmente receberam Jesus como Salvador da sua vida e aqueles a quem Jesus vai dizer, afastai-vos de mim, pois não vos conheço. Quando nós pregamos o Evangelho, nós sempre vamos ter essa separação entre o que são e os que não são. Por meio da pregação de Jesus Cristo e da cruz e desse Cristo crucificado, sempre vamos ver a revelação dos corações. Quando eu dei o exemplo do meu gosto cinematográfico, uma coisa que aconteceu com esse diretor, o M. Night Shyamalan, é que ele, depois de fazer filmes de sucessos, com um plot twist, uma reviravolta, todos os seus filmes começaram a ter reviravoltas. Mas aí começaram a não agradar tanto. Alguns tinham plot twist demais, ou reviravoltas demais, como o filme A Vila. Outros tinham um que não fazia muito sentido. Tem o filme Sinais, muito conhecido, onde extraterrestres invadem a Terra, mas eles são alérgicos à água. Ué, 70% do planeta é água? Será que eles não viram isso antes? Meus irmãos, o Evangelho é assim. Sempre, sempre, sempre vai haver a revelação do coração. E talvez haja alguns plot twists em que você fale, eu nunca pensei que fulano ia se converter. E hoje está aqui para a glória de Deus. Ou talvez outros que você diga, não, mas olha, essa pessoa parecia que ela já era até crente. E olha só, não é que ela não é? Sabe por que essas reviravoltas acontecem? Porque a gente não tem acesso ao roteiro. O diretor do filme, o ator, tem acesso ao roteiro e sabe o que vai acontecer no final. Nós não sabemos. Por isso é que nós pregamos o Evangelho a todos. É por isso que ninguém está longe do alcance e do poder do Evangelho. Paulo, lá em Romanos 1,16, ele diz, pois não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação. Nós somos o semeador que sai a semear, lançando a semente em todos os solos, porque esses solos podem ser arados. E se você talvez é um solo desse que ainda não foi arado, que ainda não se enquadra em uma boa terra, se coloque no arado de Deus. Deixe o Senhor arar esta terra e este solo, para que esse coração seja um coração preparado pela graça de Deus.